comércio. Quando olhamos aqui, Ganz anders die Situation am World Trade está Center. aqui algumas partes de Der um avião. vielmassiven Zerstörung stolpert man hier förmlich über Aqui está o Flugzeugteile. touro. Aqui não há problema de se ver algumas partes dos aviões aqui neste sítio. Este francês, Thierry Meyssan, diz que o mal senta-se no Pentágono. As fotografias daquilo que terá sido o impacto do avião não mostram qualquer avião, a data está errada e o verdadeiro impacto, no fundo, é só uma imagem negra. Porquê? Porque não havia nenhum avião. Eles dizem que a chama, na verdade, é falsa, mas como resultado, o Canadá diz. And there was a great resolution passed at the United Nations last night that might bring about a new order in the world that would be better for all of us. All of this was brought upon us in a single day. And night fell on a different world. A E como world where freedom resultado, uma itself nova ordem is mundial. under attack. Gariac The President of diz, the United States, That's going to march us right in. there is a chance for the President of the United States to use this disaster to carry out what his father, a phrase his father used, I think, only once, and hasn't been used since, and that is a new world order. e portanto todos eles estão a dizer que temos que fazer uma nova ordem mundial. A partir do 11 de setembro, todos têm que dizer onde estão a viver. Nós não podemos abrir uma conta bancária sem ter todos os detalhes. E nenhum indivíduo pode viajar sem estar debaixo de um controle muito restrito. E por causa deste incidente, os Estados Unidos têm o direito de intervir em matérias importantes. Este arcebispo, em 1903, que quando os Estados Unidos controlar o mundo, a Igreja Católica estará a controlar o mundo. Aqui o ex-presidente dos Estados Unidos recebe a hóstia. Esta é contra a lei canónica. Só se pode receber a hóstia se é católico. Então é um católico secreto. Ele diz que é batista. Ela usa este símbolo de uma águia que se levanta das cinzas. E este é um símbolo de Lúcifer. Esta é Margaret Thatcher em preto. Carter em preto. Presidente do Japão em preto. E que dizer da África? Idi Amin é um assassino em massa. Consegue viver até morrer em luxo, exilado, na Arábia Saudita. Na África do Sul, o ex-governador branco, aqui está ele a dar um símbolo maçónico, juntamente com Kissinger. Aqui, o presidente que se livrou do governo branco, recebe um cumprimento maçom e o Nelson Mandela está a observar. E aqui Mandela, neste artigo, está a ser comparado a Jesus Cristo. E está a receber a hóstia de um arcebispo de Cape Town. Mas ele diz que não é católico. Isto é contra o cânon sagrado. Ele deve ser católico. Ele casa novamente com a viúva do Samora Machel. Samora Machel disse, se Cristo estivesse vivo hoje, eu esmagaria a sua cabeça. E ele morreu com a sua cabeça esmagada. E aqui ele recebe um símbolo hindu, estes círculos na testa, tal como o Papa. Ele teve um casamento judaico, ele teve um casamento muçulmano e teve um casamento cristão. Em 1992, portanto, este jornal disse que Mugabe iria expulsar os brancos. No Zimbábue, os brancos têm que ir. Aqui, em Namíbia, os brancos têm que ir, têm que ser expulsos. Na África do Sul, os brancos têm que ir, têm que ser expulsos. Milhares e milhares de proprietários assassinados. Porquê? Porque eles eram todos protestantes. Então, será que isto é só contra brancos? Não. Se vocês pensarem na nação Zulu, é negra. Milhares de Zulus foram assassinados. E a nação Zulu dividiu-se em dois. Porque eles são protestantes. Então eles não podem governar. The Kozai vai governar. É o Mandela. É católico. Vamos olhar para outra nação que é negra. Etiópia. A Etiópia guardava o sábado. Eles eram protestantes. A Etiópia hoje está destruída. Muita pobreza. Fome. A guerra final foi durante a Segunda Guerra Mundial. Mussolini mandou um exército para a Etiópia para matá-los, para aniquilá-los. Ele não estava a lutar a guerra na Europa. Aquela era uma guerra religiosa
que estava a ser camuflada como uma guerra normal. É por isso que o presidente da África do Sul não critica o presidente do Zimbábue. Porque vocês podem ver, eles são companheiros. Ele era um académico de Rhodes, que é uma universidade. E, portanto, eles pertencem aos iluminados. Aqui está o Zimbábue. O Zimbábue está destruído. Mas olhem o que eles estão a construir. A província jesuíta do Zimbábue. E aqui edifícios novos em folha, que são construídos pelos jesuítas. A nova ordem que se está a erguer do caos. Protestantismo destruído e governa o catolicismo. Aqui está o símbolo de armas da África do Sul. É a fênix que está a erguer-se sobre as cinzas. É o reino de Lúcifer. E tem uma coroa de mitra com 7 pontas. E vamos olhar para o novo governo. De onde é que este novo governo tem as suas leis? Eu quero vos dizer que em Portugal, esta é a vossa lei também. Vocês só não sabem disso. Deixem-vos mostrar um pouco aquilo que o novo mundo irá ser parecido. De acordo com a lei canónica, toda a propriedade pertence à Igreja de Roma. Qual é o pensamento económico por trás da Igreja Católica? Vem de Tomás Aquino. E a teoria de Tomás de Aquino é que todas as possessões são possessões comuns. Ele diz, quando as pessoas têm demasiado, isso deve ser dado aos pobres. Ele diz, os bens são um direito de todos e quando há uma necessidade, então não há nenhum pecado quando se tira a propriedade de uma pessoa. Então, está muito bem. Então, a Igreja Católica ensina-vos que podem ter propriedade privada. Mas essa propriedade privada é para suprir a necessidade de outros. Vocês só são os mordomos. Não é pecado se tomar a propriedade de uma pessoa. Mas também podemos tirar a propriedade de uma pessoa para outra pessoa. Eu não estou a inventar, isto é Tomás de Aquino. Vamos agora ver João Paulo II. A encíclica de preocupação social. E ele vai citar Tomás de Aquino. Ele diz que a propriedade está sobre uma hipoteca social e pertence à Igreja. É a Igreja que deve decidir quem é que fica com a propriedade. Este é o Paulo VI a falar sobre o progresso das pessoas. Num livro que escreveu, cada pessoa tem o direito de achar o que é necessário para si mesmo. E isto significa mesmo bens que são criados. E tudo deve ser subordinado a este princípio. Uau! Vamos então citar um pouco mais à frente o João Paulo II. Se está numa necessidade extrema, você pode tirar das riquezas dos outros. Isto é extraordinário. Uau! Todos os bens, diz o João Paulo II, não somente aqueles bens como a natureza, mas também bens manufaturados. Isto é interessante, muito interessante. Nos tempos antigos, o governo quebrava a lei de Deus. O novo governo, através de direitos humanos, livrou-se da lei de Deus. Nos tempos antigos, se alguém viesse à sua casa, e teria pessoas lá em casa, se alguém viesse à vossa casa, vocês chamavam a polícia e essas pessoas eram expulsas de vossa casa. Se algumas outras pessoas podem vir uns estranhos à vossa casa, vocês não podem expulsá-los. A mesma lei está em vigor na Europa e em Inglaterra. Se eu for de férias e eu volto, regresso, a minha propriedade pode ter desaparecido. Se eu entrar na minha casa e encontrar a minha criança morta, e eu encontro um homem a violar a minha esposa, e eu entro, e ele salta, posso matá-lo? Nos tempos antigos, sim. E ficavas um herói nos jornais. Mas agora o que é que acontece se o fizeres? Vais para a prisão por assassino. Porque tu tens que provar que aquela pessoa queria te fazer a ti um mal físico. Mas a criança já está morta, já não pode fazer mais mal à criança. Ele já não está a violar a esposa, já parou de fazer isso. E se não tiver uma arma para defender, não se pode defender. É por isso que eles podem matar os fazendeiros e tirar-lhes a terra. E podem assaltar carros e matarem as pessoas. E a lei protege-os. Nós tivemos um caso recentemente de 5 pessoas que atacaram um ciclista. E ele defendeu-se. E ele matou 2 pessoas com a sua pistola. E ele feriu um outro. E ele está na cadeia por assassino. Este é o governo da nova ordem. Vocês já ouviram falar desta frase, redistribuição de riqueza? Sim. Digam-me um outro nome para redistribuição de riqueza. É chamado roubar. A Bíblia diz, não podes nem roubar, nem cobiçar aquilo que pertence a outra pessoa.
Portanto, isto será a nova questão social.